Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já estamos no segundo dia do nosso acampamento Revolução Jesus, desse ano de 2024. E mais uma vez o Senhor nos interpela com a sua palavra. Na Santa Missa, a palavra de Deus adquire uma característica especial, diferente dos outros momentos de pregação, porque aqui o Senhor está presente não só espiritualmente em sua palavra, mas essa palavra que se atualiza verdadeiramente por meio da Sagrada Liturgia, se faz presente substancialmente por meio do Santíssimo Sacramento do altar. Esse mesmo Jesus, do qual nós ouvimos falar no Evangelho, esse mesmo Jesus que realizou tantas curas, tantos prodígios, que restaurou tantos corações, esse mesmo Senhor aqui diante de nós, não outro Jesus, mas apenas de modo diferente, o mesmíssimo Deus. Santa Teresa de Ávila dizia que não invejava ninguém daqueles que tinham convivido com o Senhor quando Ele pisava a nossa terra em sua vida mortal. E não invejava porque, dizia ela, aquele mesmo Senhor eu tenho todos os dias diante de mim. Essa fé que nós precisamos ter na presença real do Senhor no Santíssimo Sacramento do altar. O mesmo Jesus que curou aquele paralítico, o mesmo Jesus que levantou a pecadora arrependida,
o mesmo Jesus que olhou com amor na alma daquele jovem rico, estará dentro de alguns minutos aqui diante de nós. E diante dele nós queremos apresentar toda a nossa miséria, toda a nossa fraqueza e os nossos propósitos de conversão. Tantas e tantas vezes já meditamos essa cena do Evangelho que nós acabamos de ouvir. E cada vez, no entanto, que nós escutamos uma cena dessas sendo proclamada, nós precisamos colocar-nos ali como quem está ouvindo por primeira vez, para que a gente permita que o Espírito Santo de Deus possa nos surpreender. O dia em que a gente começa a se habituar demasiadamente com as coisas de Deus, a gente fecha o caminho para que Ele possa surpreender-nos e realizar algo de novo na nossa vida. Portanto, Senhor, aqui estamos diante da vossa presença com um coração inteiramente aberto, com um coração como o das crianças, que ouvem tudo como se fosse a primeira vez, e se espantam, se admiram, se surpreendem com todas as coisas novas que vão descobrindo no progresso de suas vidas. Vamos deixar o Senhor nos falar, vamos nos colocar ali com o Senhor na cidade de Cafarnaum. É lá que Jesus está. Está numa casa, provavelmente a casa de Simão Pedro, que morava ali naquela cidade. Jesus já havia estado ali em outra ocasião, quando curou a sogra de Pedro, e provavelmente se reuniu ali umas quantas vezes com seus discípulos. Dessa vez, a casa estava cheia. Tinha se congregado ali um bom número de pessoas para ouvir a pregação do Mestre. Fariseus, doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Imaginemos, meus irmãos, a sede que aqueles homens tinham de estar ali na presença de Jesus e como devia ser encantadora aquela imagem de estar ali na presença do Senhor, de contemplar a sua natureza humana e ver Jesus falar, e ver Jesus tocar cada pessoa que era apresentada diante dele e curar uma a uma. De fato, é uma cena extraordinária. Vamos nos esconder ali entre aqueles homens da multidão e ficar ali quietinhos observando o que vai acontecer. Enquanto Jesus está falando, a multidão está ao seu redor, aparecem 4 homens conduzindo um amigo seu. Não era um amigo qualquer. Certamente era um homem muito especial para aqueles 4 homens. Um paralítico, que necessitava da ajuda deles, da amizade deles. E eles querem apresentar aquele paralítico ao Senhor, para que também ele possa ser tocado e curado pelo Mestre, como ele fez com tantíssimas pessoas. Mas encontram ali um grande obstáculo. A multidão era tamanha que eles não conseguem chegar até a presença do Senhor. Quantas dificuldades eles experimentaram para chegar até o Senhor. Dificuldades estas que eram realizadas por aqueles que estavam perto de Jesus. Os que estavam perto de Jesus impediam que o paralítico se aproximasse dele. Atenção para isso. Meus irmãos, é lamentável, mas muitas vezes aquelas pessoas que estão mais perto de Jesus, mais próximas da igreja e até dentro da igreja, são aquelas que mais nos impedem de aproximar-nos do Senhor. Com seu mau exemplo, com seu modo de ser, que em vez de aproximar-nos de Jesus, acabam nos afastando. Quantas vezes nós, sacerdotes, somos esses que teoricamente estamos ao lado de Jesus, mas a gente acaba impedindo que as pessoas se aproximem dele com a nossa pregação falsificada ou então com o nosso contra-testemunho. Quantas vezes são os que estão na igreja que impedem que as pessoas se aproximem do Senhor? Aqueles homens não se detêm diante dos obstáculos e pensam em realizar algo diferente, mas estão obstinados a conseguir aquela proeza. Nós vamos levar o nosso amigo até Jesus, seja como for. Eles perseveram. A perseverança daqueles homens chama a atenção. Eles não desanimam diante das dificuldades. E aqui já nos ensinam a necessidade da paciência e da perseverança para que nós cheguemos também na presença do Senhor. Paciência e perseverança tão necessária nesses tempos em que nós
perdemos a paciência com muita facilidade e desistimos quando as coisas não acontecem quando a gente quer. Nessa cultura nossa tão imediatista, em que nós queremos ter a resolução de todas as coisas com um toque de dedo na tela do nosso celular, nós precisamos entender que Deus não age assim. Deus nem sempre nos atende imediatamente e nem sempre como a gente deseja. Ele quer que perseveremos, Ele quer que nós insistamos com Ele, uma e outra vez. Batei-vos será aberto, pedi e recebereis, buscai e encontrareis. O Senhor quer a nossa insistência. Parece que Ele quer medir a força do nosso desejo de encontrar aquilo que nós buscamos. Santo Agostinho tem uma carta que é um verdadeiro tratado sobre oração, que ele escreve a uma viúva chamada Proba. E aquela viúva, Santo Agostinho conta que Deus muitas vezes não atende imediatamente às nossas orações, porque Ele quer que o fato da gente insistir com Ele, uma e outra vez, pedindo que Ele realize aquilo que nós precisamos, o fato da insistência faça com que a gente deseje cada vez mais aquele bem, e esse desejo crescente dilate a nossa alma para receber bens ainda maiores do que aqueles que nós tínhamos antes em vista. Quanto mais a gente insiste, mais cresce o desejo de receber, mais a nossa alma se dilata, mais ela se prepara para receber bens ainda maiores. Por isso, a perseverança nos é muito oportuna. E aqueles homens que poderiam ter dito no primeiro momento, olha, hoje não vai dar, a casa está muito cheia, vamos voltar em outro dia. Eles não desanimaram e perseveraram. Talvez não houvesse outro dia. E por isso eles insistiram tanto. Insistem tanto e realizam algo que torna aquela cena impactante, talvez até um pouco ridícula. Nós encontramos homens adultos que de repente começam a subir pelo telhado de uma casa, trazendo por uma corda um paralítico. Imaginemos essa cena, meus irmãos. Parece algo um pouco bizarro. Todo mundo ali quietinho, ouvindo Jesus, e de repente uns homens começam a passar por cima de todo mundo, subir no telhado, abrir o telhado. Podemos imaginar ali que naquele momento houve um grande silêncio. E Jesus e todo mundo que estava naquela casa impactado. O que esses homens vão fazer? E vão descendo, aquele homem numa corda, até a presença do Senhor. Outro fato que chama a atenção nessa cena do Evangelho é a docilidade do paralítico. Ele se deixa levar. Ele sabe que sozinho não consegue e permite que seus amigos o conduzam. Essa docilidade, ele diz, olha, eu estou aqui, na mão de vocês, eu confio em vocês. E, de fato, essa docilidade que vai fazer com que ele alcance o grande milagre de sua vida. Como nós precisamos deixar que o Senhor realize em nós aquilo que Ele quer, não conforme a gente quer, não criar obstáculos e simplesmente deixarmos. Na verdade, aqui está o segredo para a santidade. A santidade não consiste nas obras que nós somos chamados a realizar, mas naquilo que Deus quer realizar em cada um de nós. Por isso, o grande paradigma da santidade é a figura da bem-aventurada Virgem Maria, que não realizou cenas, episódios extraordinários nos evangelhos, mas, no entanto, disse o principal: faça-se. É a docilidade de Maria que permite com que o Senhor realize nela grandes coisas. Deus nunca pediu que ela fizesse grandes coisas. Ele só pediu que ela permitisse que nela fossem feitas grandes coisas. Isso que Deus pede a nós. Deus não nos pede nada extraordinário, mas Ele pede essa docilidade. Deixa eu fazer em você. Deixa eu agir através da tua vida. E quando a gente não cria obstáculo, a graça de Deus acontece. Por fim, está aquele paralítico na presença de Jesus. A cena que deixa todos ali, de alguma forma, extasiados. Aqueles homens não desistiram e alcançaram o que queriam. Não há trabalho difícil para aqueles que amam. Quando a gente ama alguém, a gente é capaz de realizar as maiores loucuras para ajudar, para cuidar daqueles que nós amamos. Como nós precisamos ter amigos assim ao nosso lado. Como nós precisamos de pessoas que nos ajudem a nos aproximar de Deus diante das nossas paralisias.
Precisamos ter essa humildade de pedir ajuda aos nossos amigos, quando a gente perceber que sozinho a gente não consegue chegar a lugar algum. Irmão, reza por mim nessa intenção. Me ajuda a ir até a igreja porque eu estou desanimado, hoje eu não estou com vontade de ir à missa. Me leva, me conduz até lá. Como precisamos de gente assim ao nosso lado? Amigos verdadeiros que nos conduzam ao Senhor. Esses são os amigos que nós queremos ter ao nosso lado. E assim nós precisamos também colocar-nos ao lado das pessoas, como os amigos que levam os paralíticos até o Senhor. Precisamos ser esse tipo de amigo para os nossos irmãos. Quantas vezes nós agimos de forma contrária? Vemos as pessoas inertes em sua paralisia e temos uma certa repugnância delas. Vemos os pecados alheios, os defeitos dos nossos irmãos, e a nossa tendência é ficar longe deles. Talvez para a gente não se contaminar também com aquela paralisia. As pessoas, às vezes, nos são incômodas. Precisamos vê-las, queremos vê-las longe de nós e não aproximar-se dela para ajudá-las. Mas esse movimento o Senhor nos pede, como o movimento daquele samaritano que vai ao encontro do ferido, que vai ao encontro daqueles irmãos nossos que estão longe de Deus. E aqui nós falamos daqueles que perseguem a nossa fé, daqueles que vivem uma vida contrária ao Evangelho. Nós somos chamados a ir até essas pessoas, amá-las e trazê-las para Jesus, como talvez alguém já tenha feito com cada um de nós em nossa vida e nossa história de conversão. Amigos dos paralíticos. Não precisamos ter aversão deles, mas entender que eles precisam da nossa ajuda. Não sentir repugnância. Diz o Evangelho que quando o Senhor viu a fé daqueles homens, começa a operar na vida daquele paralítico. Vendo a fé deles, vejam só, o Senhor não fala como era a fé do paralítico, se aquele homem acreditava ou não, mas fala da fé dos seus amigos. Olha como é grande saber que a minha fé pode ser responsável pela salvação de outra pessoa. Como não lembrar daquela passagem que diz: crê no Senhor Jesus e tu e a tua família serão salvos. A minha fé pode ser responsável pela conversão de toda a minha casa, de toda a minha família. O papel que nós temos na salvação dos demais. A fé daqueles homens alcançou o paralítico. E ali estão, diante do Senhor. Recebem dele uma resposta. Talvez não a resposta que eles imaginavam receber naquele momento. Filho, teus pecados estão perdoados. Parece um banho de água fria. Senhor, nós vimos aqui, nosso amigo está paralisado, ele não consegue andar. Ninguém veio aqui se confessar. Ninguém veio aqui pedir perdão dos pecados. Nós queremos que o nosso amigo ande. E o Senhor diz: os teus pecados estão perdoados. Algo o Senhor quer nos mostrar aqui. É verdade que parece que às vezes a resposta de Jesus é um banho de água fria diante dos nossos esforços. A gente reza, a gente insiste, a gente pede tanto, e o Senhor responde de forma completamente diferente aquilo que nós desejávamos. Meus irmãos, a nossa oração nunca é ineficaz. O Senhor sempre nos responderá da melhor forma possível, da forma oportuna. Aqueles homens poderiam ter desanimado diante daquela situação. Depois de tanto sacrifício para chegarem ao Senhor, eles não escutaram aquilo que gostariam, mas uma palavra que possivelmente não era esperada. Quantas vezes Deus nos responde de modo diferente ao que esperávamos? Mas o Senhor não é o nosso servo para falar aquilo que a gente deseja. O Senhor Jesus não é o gênio da lâmpada que a gente esfrega e espera que Ele apareça para nós e diz: o que você quer, meu amo? O que você quer que eu faça? O Senhor não é o nosso servo. Ele é o Senhor. Nós somos os servos. Ele que deve decidir o que é melhor para mim e para você. E Ele não fala e não responde da forma que a gente quer, mas da forma que a gente precisa. Deus sempre nos dá aquilo que nós precisamos, que nem sempre é o que nós queremos, mas Ele sempre nos dá o remédio oportuno para as nossas enfermidades. Ele sempre dá o melhor. E, além disso, nos ensina que deve haver uma hierarquia entre a cura física e a cura espiritual.
Quantas vezes as nossas preocupações giram em torno daquilo que é material e nos esquecemos que o mais importante é aquilo que diz respeito à salvação da nossa alma. Vejam só, por exemplo, em torno a que giram as nossas preocupações. O que tira as nossas noites de sono? Geralmente a pessoa não passa uma noite acordado, ansiosa, preocupada, porque precisa se confessar. Geralmente ela fica ansiosa, acordada porque está preocupada porque não conseguiu um emprego e tem que pagar as contas, por conta de algum problema de saúde do filho. São as questões que costumam tirar o nosso sono, a nossa paz. Problemas familiares, desavença entre amigos, isso geralmente tira a nossa paz. E às vezes nossas preocupações se reduzem a isso. Mas quantas vezes nós nos preocupamos efetivamente, por exemplo, em ir dormir fora da graça de Deus? Em preocupar-se efetivamente com a nossa confissão, que a nossa oração seja melhor, que as coisas do Espírito estejam acima das coisas desse mundo. Tantas vezes nós invertemos essa hierarquia e o Senhor quer nos mostrar aqui nessa cena evangélica o que realmente importa. Agora, o mais interessante ali não é o fato do Senhor ter tido compaixão daquele homem. Ter compaixão do pecador não é uma virtude tão extraordinária assim. Nós podemos ter também compaixão dos nossos irmãos que erram. Mas o mais inaudito nessa cena é algo que não pode ser explicado humanamente, que é o fato do Senhor olhar para aquele homem e dizer que os pecados dele estão perdoados. Isso ninguém pode fazer. De fato, quando os fariseus se escandalizam pelo fato de Jesus dizer que os pecados daquele homem estão perdoados, eles estão, de algum modo, com razão. Eles dizem, só Deus pode perdoar os pecados. E é verdade, só Deus, só o Senhor pode perdoar os pecados. Nenhum homem, a não ser o Senhor, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, pode perdoar os pecados. Talvez aqui nós precisemos ser mais compreensíveis com aquelas pessoas, geralmente da nossa família, que não entendem por que a gente vai se confessar com um padre. Talvez na tua casa eu já tenha ouvido algo semelhante. Mas por que eu vou me confessar com um homem que tem tantos pecados como eu? Quantas vezes nós nos obstinamos a não nos confessar pensando nisso? Vou me confessar com um homem? Tão pecador, miserável, às vezes grosseiro, cheio de misérias patentes. Por que eu vou me confessar com essa pessoa? Na verdade, de algum modo elas têm razão. Porque o padre, enquanto a sua natureza humana, enquanto o que ele é humanamente, ele não é capaz de perdoar absolutamente ninguém. A gente não pode exigir das pessoas que não têm fé, que elas entendam que na confissão o sacerdote não age em nome próprio, mas ele empresta a sua voz, a sua mão, para absolver em nome de Cristo. A teologia explica que o sacerdote age in nomine Christi captis, em nome de Cristo, cabeça da igreja. E quem diz, eu te absolvo dos seus pecados, propriamente não é o padre X, o padre Y, mas Jesus por meio deles. Por isso o padre fala na primeira pessoa, eu te absolvo, porque naquele momento é o próprio Cristo usando a sua voz para novamente nos dar o acesso que havíamos perdido até o céu. De fato, o padre é um homem igual aos outros, mas, no entanto, ele carrega um tesouro que os outros homens não possuem. Entre eles, entre os tesouros, os bens que o Senhor concede a esse homem, está a graça de nos redimir. Isso é algo extraordinário. Agora, é lógico, é necessário ter fé para entender esse mistério de um Deus que escolhe homens para serem embaixadores do seu perdão. Por que será que Deus escolhe homens e não anjos? Possivelmente, se um anjo fosse o responsável por atender as nossas confissões, ele não compreenderia as nossas misérias. Imaginemos a gente se confessar com um anjo, ele possivelmente diria para mim e para você, olha, mas como é que você pode ter feito isso? Como é que você pode ter caído de forma tão baixa? Sendo um sacerdote que também se confessa, que também se dirige ao seu irmão padre para se confessar, a gente precisa disso, né? Seria fácil se nós padres pudéssemos nos absolver a nós mesmos, né? Diante de um espelho, imagina o padre chega ali, fala os pecados, se absolve, seria muito simples.
mas nós, padres, temos que nos ajoelhar também diante do irmão sacerdote e pedir perdão dos nossos pecados. E aquilo que é difícil para vocês que são leigos também é difícil para nós, sacerdotes. Mas o fato de estarmos ali diante de um homem que age em nome de Cristo, mas um homem, isso nos dá segurança, porque a gente sabe que aquele homem é feito também do nosso barro, do mesmo barro do qual nós somos compostos. Ele vai entender as nossas misérias, ele vai entender as nossas fraquezas, porque ele também é necessitado do perdão e da graça de Deus. Um padre deveria compreender os seus irmãos. Por isso, para ser um bom confessor, um padre necessita ser também um bom penitente. Deve saber se confessar bem. E por isso, talvez, Deus tenha escolhido homens de barro, homens compostos de miséria, para distribuir o seu perdão. Vejam então, meus irmãos, que o Senhor quer nos ensinar que o perdão dos pecados vale mais do que qualquer outra cura física. Será que nós temos essa consciência da grandeza que nós temos em sermos católicos e poder receber o perdão de Deus cada vez que a gente comparece diante desse tribunal da misericórdia divina? Cada vez que a gente deveria escutar que somos condenados, que somos culpados, ouvir um "eu te absolvo dos teus pecados"? Ah, meus irmãos, como nós deveríamos valorizar o sacramento da confissão. Poder começar e recomeçar uma e outra vez é uma graça extraordinária. Uma graça que muitas vezes os homens não nos dão. Quantas pessoas em nossa vida não nos deram uma segunda chance? Uma pessoa talvez que é demitida do emprego, outra pessoa que perdeu uma amizade porque decepcionou o seu amigo, o esposo que decepcionou a esposa e não teve perdão. Os homens são muito duros, muito cruéis às vezes. E Deus não é assim. Ele que teria todo o direito de repelir-nos da sua presença, está sempre de braços abertos para nos acolher. Nós nunca podemos nos acostumar com a graça que é de poder receber de Deus o perdão dos pecados. Que graça extraordinária, meus irmãos. Saber-nos culpados e sairmos dali inocentes. Isso o Senhor quer nos conceder acima de todas as coisas. Os bens espirituais, os bens relacionados à salvação da nossa alma. E quantas vezes nós vamos até Jesus não para procurar a nossa salvação, mas para saciar a nossa sede de água, enquanto Ele vem nos dar a vida eterna. Tantas vezes nos dirigimos ao Senhor para pedir coisas tão pequenas, quanto o que Ele tem a nos oferecer é algo muito maior, muito mais extraordinário do que mesmo uma cura física. Deus tem algo muito maior para nos dar. Vejam só aquele discurso que o Senhor faz também em Cafarnaum, só que agora na sinagoga, o discurso do pão da vida. Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus o selou. Deus o selou. Esse alimento pelo qual nós devemos trabalhar, por aquele alimento que não perece, pelos tesouros que traça não corrói, que a ferrugem não destrói, que ladrão não pode arrancar de nós, os tesouros eternos. Nós precisamos buscar isso acima de qualquer outro bem aqui dessa nossa terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Quando a gente vai entender que muitas enfermidades do nosso corpo serão sanadas se curarmos as enfermidades da alma. E mesmo que não forem sanadas as enfermidades do corpo, nós teremos a força e a alegria para suportá-las, se a nossa alma está em comunhão com Deus. Há muitas pessoas que padecem porque estão com as almas doentes. Não entendem isso. Meus irmãos, nesse nosso mundo cada vez mais secularizado, mais longe de Deus, será que não tem nenhuma correlação o fato da gente encontrar pessoas tão deprimidas, pessoas se afundando tanto? O padecimento do nosso mundo é um problema espiritual, acima de tudo. É um problema de falta de conversão, falta de santidade.
E as pessoas querem curar essa tristeza com remédios, com terapias, muitas vezes necessárias, hein? Muitas vezes necessárias, mas tantas e tantas vezes isso se resolveria quando a nossa alma fosse curada pela graça de Deus. Sem Deus, ninguém subsiste com saúde verdadeira. A nossa alma precisa ser curada em primeiro lugar, e isso que o Senhor quer nos ensinar com a cura da alma daquele paralítico. As pessoas hoje querem buscar o Senhor para solucionar suas questões temporais e não percebem que o que Ele quer dar, sobretudo, é algo muito maior. Muito maior. Quantas vezes as pessoas chegam à igreja para solucionar seus problemas e não estão o mínimo dispostas a mudar de vida? Tantas vezes as pessoas chegam lá, marcam o atendimento com um sacerdote. Ah, padre, então, a gente queria apresentar ao senhor um problema, que eu estou com o meu filho, minha filhinha, que está tendo pesadelos, que não dorme, que está vendo coisas. A gente queria que o senhor fizesse uma bênção aqui. Tudo bem, o padre vai abençoar, vai rezar pela criança, mas se a gente for cavar um pouquinho, vem cá, meu irmão, minha irmã, há quanto tempo vocês não vão na missa? Há quanto tempo vocês não se confessam? Vocês fazem oração? E muitas vezes a gente vai descobrindo que o problema daquela família não é os pesadelos que a criança tem, mas é a vida dos pais que está torta, que está longe de Deus. Só que as pessoas estão ali para quererem ser curadas de sua paralisia, sem entender que a alma delas está podre, que elas estão enfermas, doentes. E é isso que o Senhor quer fazer, a obra de salvação naquelas almas. Hoje as pessoas estão animadas porque agora vamos poder receber a bênção da igreja. Todo mundo pode receber a bênção da igreja. A igreja, meus irmãos, sempre abençoou todo mundo, sem discriminação, sem nenhum tipo de preconceito. Mais ainda, a igreja não abençoa só pessoas. A igreja abençoa até animais. Na paróquia, por ocasião da festa da memória litúrgica de São Francisco de Assis, a gente faz a bênção dos animais prevista no ritual de bênçãos. E aí vem os coelhinhos, tartarugas, periquitos, todo tipo de animal. São abençoados ali diante de Deus. Ótimo, criaturas de Deus, louvamos a Deus por elas. Até pedra, a igreja abençoa, tem a bênção da pedra fundamental. E a igreja não vai abençoar pessoas? Sempre abençoou, não tem problema nenhum. O problema, meu amigo, é você querer a bênção de Deus e não permitir que essa bênção atue na tua vida. Porque teu coração está paralisado pelo pecado. Pecado ao qual você está apegado e não quer mudar. Que bênção você quer receber se você não está disposto a mudar de vida? Você diz que quer receber a bênção de Deus, mas não está disposto a amar esse Deus, a se converter a esse Deus. Essa bênção praticamente não vai ter efeito na tua vida, porque teu coração está fechado, endurecido. Entenda que a maior paralisia que você tem não vai ser curada com a bênção, mas com a boa confissão. E a igreja está de portas abertas para te atender em confissão. Para dizer, meu filho, vida nova, olha para frente, vida nova. Mas as pessoas não querem isso. Elas querem a cura do corpo e não querem entender que a sua alma está doente. Não haverá verdadeira cura se a nossa alma continua nas trevas, na enfermidade. E o Senhor nos ensina sobre as prioridades que nós precisamos ter. Também a nós, sacerdotes, e nossas ações pastorais. Aquilo que há de melhor que um padre pode fazer é o que diz respeito à salvação das almas. E nós, sacerdotes, precisamos ter essa consciência sempre presente. Nada mais importante entre todas as obras que nós realizamos do que celebrar a Santa Missa e ficar no confessionário atendendo as almas. Isso é o mais importante que o padre pode fazer. Fazer obra de caridade, pregar, muitas outras pessoas fazem. Até tem leigos que pregam melhor que muitos sacerdotes. Qualquer um pode fazer. Obras de caridade, outros podem fazer. Mas dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, eu te absolvo dos teus pecados. Só tu, sacerdote, só tu podes fazer. Que a gente entenda que isso é o mais importante que a gente pode realizar nessa terra. E que o Senhor constituiu essa igreja na terra para perpetuar a sua ação, não tanto para realizar a cura do corpo, mas para a salvação das almas. Salvação das almas. Veja a hierarquia, meus irmãos. A salvação em primeiro lugar.
Não vamos converter as nossas pregações, a nossa ação pastoral em assistencialismo, em massagem do ego. A gente está tirando o sobrenatural de cena para naturalizar a nossa fé. A gente esquece de falar da santidade, da salvação, da conversão, para falar palavras que massageiam o nosso coração, nos fazem ficar mais felizes. A gente sai da pregação contente, porque aquela palavra tocou meu coração, criou um fervorinho aqui dentro, e não há mudança de vida. Sem mudança de vida, não há saúde, nem do corpo, nem da alma. E para que fique bem claro que o Senhor tem o poder de realmente perdoar os pecados, ele chega àquele homem e ali ele faz o espetáculo. Agora eu te digo, meu irmão, agora eu te digo, levanta-te, pega a tua cama e anda. E Jesus silencia os comentários dos fariseus. Porque quem pode perdoar os pecados, pode perfeitamente fazer com que aquele homem ande. Pode ser, meus irmãos, que às vezes Deus não nos livre de uma morte que nós pedimos para Ele evitar, de uma doença, uma enfermidade, de alguma situação difícil em nossa vida que nós gostaríamos que não acontecesse. Nem sempre o Senhor vai atender o que a gente pede. Por isso nós nos submetemos à sua vontade. Mas Ele sempre vai nos dar o melhor. E tantíssimas vezes, isso que para nós parece ser uma desgraça, é o grande meio pelo qual o Senhor se utiliza para salvar nossa alma, para resgatar-nos, para trazer-nos para junto de si. O milagre da cura física daquele homem, o milagre visível, testificava o milagre invisível da salvação da sua alma. E é isso que a igreja vê todos os dias. Todos os dias nós contemplamos muitos milagres, especialmente no confessionário. O padre sabe bem disso. Em cada confissão realizada, nós encontramos a realização daquela promessa do Senhor. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Quantos milagres acontecem todos os dias nas almas que se abrem à graça de Deus, nas pessoas que se convertem. Isso é muito mais extraordinário do que qualquer cura física, embora às vezes a gente tenha esse desejo de espetáculo. A gente quer que Deus realize coisas extraordinárias, e o extraordinário de Deus se manifesta a todo momento pela ação da igreja, que a gente possa ter olhos para ver. E acudamos com confiança ao Senhor, pedindo tudo aquilo que a gente necessita, mas sempre submetendo a nossa vontade, a vontade dEle, e entendendo que o que há de mais importante para nós é a salvação da nossa alma. Não vamos esperar que a nossa vida se endireite se eu estou fora da graça de Deus, se eu não me converto. O primeiro passo para que as coisas se encaixem em seu lugar é que a gente ordene a nossa relação com Deus. Eu não sei hoje como está a tua alma, se você está em dia com Deus ou não. Na verdade, acho que nós, enquanto estivermos nessa terra, nunca estaremos totalmente em dia com Deus. Então, aproveitemos o tempo que nos é dado para trabalhar pela nossa conversão, pela nossa salvação. Pode ser que nós tenhamos muitas dificuldades para chegar até o Senhor, e elas podem querer até desanimar-nos. Não desanimemos, porque não sabemos se teremos outra chance. Estamos aqui hoje, a graça de Deus se manifesta nesse lugar, que a gente possa se abrir inteiramente, para que Ele possa tocar a nossa alma e converter-nos efetivamente. Santa Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós, para que a gente dê um terreno livre e fecundo, para que a graça de Deus possa agir em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.